Olá, eu queria começar o devocional de hoje com uma frase que diz assim: Vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus o tornou em bem. Não sei se você sabe quem falou essa frase, mas ela foi dita por José do Egito. José, que foi filho de Jacó, que foi filho de Isaac, que foi filho de Abraão. Esse que foi o homem chamado por Deus para dar início à formação do povo de Israel. E o grande resumo da história de José é que ele foi vendido pelos seus irmãos por inveja, e os irmãos mentiram para o pai deles, Jacó, dizendo que José havia sido morto. E a história se passa, as coisas acontecem, José chega ao Egito, terra onde ele foi vendido, muitas coisas ali acontecem. Depois de anos e anos, no fim da sua vida, ou já mais perto do fim, ele chega ao posto de segundo homem do Egito. E por conta de uma seca no mundo, os irmãos são forçados a ir ao Egito, até talvez sem se recordar de que José estava lá. E ao chegar no Egito e buscar comida ali, eles se deparam com José, que os reconhece, mas eles não reconhecem José de imediato. E depois de uma revelação ali dramática, eles reconhecem José. Há uma cena linda de perdão, de choro, de reconciliação. José manda trazer toda a sua família da terra de Israel para o Egito, e ali eles começam uma nova história. No entanto, há uma reviravoltazinha no meio da história, ou antes de acabar, porque quando Jacó morre, os irmãos começam a pensar algo. Eles dizem: ora, será que José vai querer se vingar da gente agora que o nosso pai morreu? Será que ele não fez isso tudo em honra ao nome do nosso pai? E diante disso, a Bíblia diz no capítulo 50 de Gênesis que os irmãos mandaram uma carta para José dizendo: José, por favor, lembra que o nosso pai pediu para você perdoar. E a Bíblia diz que quando José leu essa carta, ele chorou, e logo em seguida os irmãos entraram e se prostraram diante dele. E é logo em seguida, nesse contexto, nesse momento, que José olha para eles e diz assim: ora, não tenham medo, vocês acham que eu estaria no lugar de Deus? E é exatamente aí que ele fala: vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus o tornou em bem. Essa, para mim, é uma das frases com mais profundo significado teológico, espiritual, e que ao mesmo tempo nos dá tantas aplicações práticas. Tenho até dificuldade de saber como conseguir aplicá-la de maneira adequada. Vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus o tornou em bem. Infelizmente, em razão do problema do pecado que habita em nós e que contaminou esse mundo, a vida humana ela é marcada por muitos males. Não só aqueles que cometem contra nós, mas aqueles que nós cometemos contra os outros. Há um chamado claro para que, quando isso acontece, nós, quando somos os culpados, nós possamos nos arrepender e mudar a forma como nós estamos agindo. E quando nós somos o alvo do mal, há um chamado para que nós possamos oferecer perdão para aquele que nos ofendeu. É isso que a Bíblia fala. Então isso é o que nos cabe individualmente. Mas a grande pergunta e um dos grandes desafios que a gente tem para lidar com isso são muitas vezes com as consequências disso, com as sequelas, com aquilo que os males que são praticados e que são vivenciados, eles nos trazem. E essa história de José, ela nos dá uma esperança tremenda, porque nos lembra que nós servimos a um Deus que faz todas as coisas cooperarem para o bem daqueles que o amam. Todos aqueles que são filhos de Deus pela fé em Jesus podem ter a certeza e a convicção de que até os males humanos, Deus tem o poder, a capacidade e a autoridade de transformar em bem. Deus é um Deus tão tremendo, tão poderoso, tão incrível, que até aquilo que é mal aos olhos humanos, que vem do próprio coração maldoso que nós carregamos, Deus, em sua soberania, em seu poder,
ele tem a capacidade e a autoridade de transformar em algo que vem para abençoar os seus. Eu queria que você pudesse lembrar disso nesse dia, lembrar disso através desse devocional. É uma verdade que é difícil até da gente explicar, a gente conseguir desdobrá-la, mas eu convido a todos nós, a você, a mim, como cristãos, como filhos de Deus, a descansarmos e a lembrarmos dessa verdade que é um bálsamo para a nossa alma. O mal, Deus pode transformar em bem. Que Deus abençoe a tua vida, que Deus te ajude a aplicar essa verdade e a aplicá-la em sua própria vida, para a glória dele e para a bênção de muitas pessoas. Que Deus te abençoe.